Acabou a palhaçada. Rússia intervém no noroeste da Síria. A empresa brasileira especializada em cofres automáticos Temis é a primeira marca de cofres de armas nacional com sistema de rastreamento, SOS digital, teclado com combinação rápida e um sistema de acesso biométrico rápido para as horas mais cruciais. Os produtos da Temis foram criados para restringir o acesso a armamento com cano curto, evitando que pessoas não autorizadas, crianças e portadores de deficiência mental alcancem a arma de fogo. Proporciona acesso rápido e eficaz ao armamento em situação de perigo iminente, permitindo que apenas usuários autorizados acessem o conteúdo do cofre. Os cofres possuem identificação por scanner biométrico, revestimento antiabrasivo, pintura eletrostática sobre a chapa de aço e 2 chaves reservas. Além disso, poderá personalizar seu produto, mais um diferencial que a Temis possui. Use o cupom Área Militar e tenha 10% de desconto e frete grátis. O link da empresa está disponível na descrição do vídeo. A guerra na Síria teve início em 2011 com disputas fortes e letais entre opositores do governo e tropas apoiadoras de Bashar al-Assad. Com o passar do tempo, houve a interferência externa tanto do Ocidente quanto do Oriente, mais precisamente dos Estados Unidos e da Rússia. Entretanto, no final de 2019, houve movimentação intensa na fronteira noroeste da Síria, que passou a chamar a atenção dos russos, não somente a saída de tropas americanas da região, mas o avanço sem precedentes da Turquia em direção a Idlib. De fato, o conflito entre turcos e sírios não foi evitado. Milhares de militares turcos foram aniquilados em um ataque aéreo de Damasco. Do outro lado, Erdogan não deixou barato, atacou dezenas de instalações e frotas de blindados próximos a Idlib, por ataque aéreo coordenado por drones, enfraquecendo o exército sírio que avançava sobre a região. Diante desse ping-pong bélico, Putin observava inquieto ou beligerante, uma situação difícil de apoiar um ou ambos os lados. De um lado, Bashar al-Assad, um colaborador e estrategista bélico dos russos, que permaneceu no poder ao se aliar fortemente na luta contra o terrorismo. Em troca, desburocratizou o acesso às riquezas do país, que até então estavam sob o controle dos terroristas. Já a Turquia, um membro ativo da OTAN que constantemente sofre pressões americanas e já foi penalizada algumas vezes na própria organização militar, desbruçou-se totalmente nos ombros de Putin ao estabelecer a compra de sistemas de defesa antiaérea S-400. E como óleo e água não se misturam, Estados Unidos retiraram qualquer possibilidade de venda dos F-35 a Erdogan. Certamente a disputa noroeste e nordeste da Síria tem um propósito muito obscuro. Na época que a nação mergulhou na guerra civil alimentada pelo terrorismo, grupos organizados terroristas passaram a controlar vastas áreas, incluindo os ricos territórios de hidrocarbonetos, fechando e corrompendo a produção e o transporte de óleo cru, o que enfraqueceu o poder de Assad, e a oposição, sabendo disso, apossou-se de armas e partiu para o Levante. Agora tudo ficou mais difícil, Turquia avançando nas proximidades de Alepo e além de Idlib, novos comboios turcos penetrando nas fronteiras e diversas embarcações turcas se posicionando no mar Mediterrâneo. Ao que parece, foi a gota d'água para Vladimir Putin intervir. De imediato, a Rússia convocou às pressas uma reunião urgente entre os presidentes da Rússia e da Turquia, com objetivos de evitar danos às relações bilaterais e ao comércio florescente entre Rússia e a Turquia. A discussão durou mais de 6 horas e, segundo as duas nações, um acordo de cessar-fogo foi firmado na área noroeste, onde a escalada dos combates ameaçou colocar as forças dos dois países em um conflito militar direto. Desse acordo surgiu também a criação de um corredor de segurança de 12 quilômetros de largura ao longo da estrada estratégica M4 na província de Idlib, que será patrulhada a partir de 15 de março. O corredor será patrulhado em conjunto pelas tropas russas e turcas, mas o que chamou a atenção foi a pauta da estrada M5, que atravessa a Síria. Ao que parece, parte dela deverá ser controlada. O M5 liga Damasco a Alepo, a capital comercial do país, enquanto o M4 atravessa Idlib para chegar à província mediterrânea de Latáquia, onde a Rússia tem sua base principal. As estradas são essenciais para Assad consolidar seu governo.
Putin expressou esperança de que o acordo sirva como uma boa base para acabar com os combates na zona de descalcificação de Idlib, por fim ao sofrimento da população civil e conter uma crescente crise humanitária, já que cerca de 900 mil pessoas foram deslocadas pelos combates desde que as forças do presidente sírio Bashar al-Assad lançaram uma ofensiva em dezembro do ano passado. Sem dúvida, o conflito em Idlib é o teste mais severo dos laços entre Rússia e Turquia, desde a crise desencadeada pela derrubada da Turquia de uma aeronave de guerra russa perto da fronteira com a Síria em novembro de 2015. A Rússia respondeu então com uma série de sanções econômicas abrangentes, e não houve opção aos turcos, que pediram desculpas.